E aí, pessoal? Beleza? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive? Hoje a gente vai, desvendar os segredos da Bíblia. Um livro que, vamos combinar, já causou muita conversa, debate, claro, inspiração, né? É isso aí. Se preparem para uma viagem super interessante pelo mundo da interpretação da Bíblia. A gente vai desmistificar uns conceitos e entender como a Bíblia foi montada e dar para vocês as ferramentas para interpretar esse texto. É antigo, sim, mas ainda faz sentido hoje em dia. É isso aí. E o nosso mapa nessa aventura é um guia bem completo. Ele explica tudo sobre como entender a Bíblia. Pode parecer meio complicado no começo, mas acreditem, a gente vai mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sabe o que é legal? A Bíblia não é um livro só, é tipo uma coleção de livros, cada um com o seu estilo, a sua época, o seu autor. É que nem uma biblioteca gigante, sabe? Cheia de gêneros literários diferentes. Verdade. Tem narrativa, poesia, profecia, cartas. Parece até um Netflix da antiguidade com várias opções para todos os gostos. Mas se a Bíblia é tão variada assim, como a gente garante que é entender a mensagem do autor de verdade? Será que a gente pode interpretar um salmo do mesmo jeito que a gente interpreta uma carta, por exemplo? Boa pergunta. É aí que entra a hermenêutica e a exegese. A hermenêutica é a teoria da interpretação. Ela que nos ajuda a entender os princípios e os métodos para decifrar o significado do texto, sabe? Já a exegese é botar a mão na massa, é tirar o significado do texto bíblico. Então a hermenêutica seria tipo um manual de instruções e a exegese é usar as ferramentas certas para montar o móvel. Exatamente. Entender essa diferença é super importante, porque evita que a gente interprete as coisas errado. E nos ajuda a entender a mensagem original como o autor queria mesmo. E você tá certa, a gente não pode interpretar um salmo do mesmo jeito que uma carta. Cada gênero tem as suas características. Falando em gêneros, o guia que a gente está usando explica que a Bíblia é dividida em vários tipos de literatura, como se fossem categorias numa livraria, questões de gêneros. A gente tem os livros históricos que contam os eventos importantes, tipo Êxodo, a conquista da Terra Prometida. Já os evangelhos são tipo biografias de Jesus, cada uma com um ponto de vista, uma ênfase diferente. E as parábolas. Quem nunca leu aquelas histórias que Jesus contava para ensinar as verdades espirituais? A parábola do bom samaritano, por exemplo. Que sabedoria. É isso aí. Para entender as parábolas, a gente precisa analisar o contexto, a mensagem principal que Jesus queria passar. A gente também tem as epístolas, que são cartas escritas para as primeiras comunidades cristãs. Elas falam sobre questões da época. Que é como se a gente lesse os e-mails da galera do primeiro século, né? Imagina as discussões, as notícias. Com certeza. E entender o contexto histórico é essencial para decifrar essas cartas. A gente precisa saber o que estava acontecendo naquela época, quem eram os destinatários, quais eram os desafios deles. E não podemos esquecer da poesia. Os salmos são demais. Eles expressam várias emoções, usando recursos literários, tipo paralelismo, as metáforas. Os salmos nos conectam com a alma humana, com as dores, alegrias, dúvidas, louvores. Para a gente entender os salmos, é importante pensar no contexto do salmista, na experiência dele, na mensagem que ele queria passar. Tem também os livros proféticos, que trazem as mensagens de Deus. Os profetas anunciavam essas mensagens para o povo de Israel e para os outros povos também. Esses livros avisam sobre o juízo divino e a necessidade de arrependimento. Os profetas muitas vezes usavam uma linguagem simbólica com visões para transmitir a mensagem de Deus. E para finalizar, temos o Apocalipse, um livro complexo que mistura elementos apocalípticos, proféticos e epistolares. Exatamente. É muita coisa para assimilar, mas o guia que estamos usando é bem tranquilo. Explica cada gênero direitinho. Mas me fala uma coisa, como é que esses livros foram reunidos para formar a Bíblia que a gente conhece hoje? Ela não apareceu do nada, né? Boa pergunta. A Bíblia não caiu do céu prontinha. Teve todo um processo de seleção dos livros que eram considerados inspirados por Deus. A gente chama isso de canonização. Canonização, que nome complicado. Pode parecer, mas é simples. Esse processo foi acontecendo aos poucos, com debates e decisões da igreja ao longo dos séculos. O cânon bíblico, ou seja, a lista de livros que são considerados divinamente inspirados, foi definido com base em critérios específicos. E quais eram esses critérios? A galera da época fazia um controle de qualidade para decidir quais livros entravam na Bíblia. Isso aí. Eles queriam garantir a autenticidade, a inspiração divina e a coerência dos textos. Um dos critérios principais era a autoria apostólica. O livro precisava ter sido escrito por um apóstolo, por alguém próximo a eles. Outro critério era a aceitação pelas igrejas. O livro precisava ser aceito e usado pelas comunidades cristãs. Interessante. É como se a comunidade cristã da época colaborasse para definir quais textos eram realmente importantes e inspiradores.
Exatamente. E é importante lembrar que tem algumas diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A principal diferença é a inclusão ou exclusão dos livros apócrifos, também chamados de deuterocanônicos. A Igreja Católica aceita esses livros como inspirados, enquanto a Igreja Protestante não. Nossa, então a formação da Bíblia é um tema bem mais complexo do que eu imaginava. Sem dúvida. Mas entender esse processo histórico nos ajuda a compreender melhor a estrutura do livro e a importância dele para o cristianismo. Já que a gente está falando da estrutura da Bíblia, você sabia que a divisão em capítulos e versículos não é original? Pois é. Essa divisão em capítulos foi criada lá no século XVI para facilitar o estudo e a leitura. Já a divisão em versículos veio no século XVI para criar um sistema de referência mais preciso. Então essa divisão não existia nos textos originais? Não existia. Foi adicionada depois para facilitar a organização e o estudo. Mas é importante lembrar que essa divisão, apesar de útil, pode fragmentar a leitura e impedir que a gente veja a unidade e a fluidez do texto original. Entendi. Então, para interpretar a Bíblia corretamente, a gente precisa ir além da simples leitura dos versículos isolados. Com certeza. É fundamental considerar o contexto histórico, literário e teológico do texto. E para isso, a gente precisa usar as ferramentas certas, como a hermenêutica e a exegese. A gente vai explorar isso mais a fundo no próximo episódio. Aí sim, a aventura começa a ficar ainda mais interessante. Mas por hoje acho que já demos bastante informação para processar. Que tal a gente fazer uma pausa para o pessoal digerir tudo que a gente aprendeu? Concordo. Vamos deixar o pessoal respirar um pouco. No próximo episódio, a gente vai se aprofundar na hermenêutica e na exegese. Vamos explorar os métodos e as técnicas para desvendar os segredos da interpretação bíblica. Combinado. E até a próxima, pessoal. Fiquem ligados para a parte 2, nosso mergulho no mundo da Bíblia. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa imersão no mundo da interpretação da Bíblia. No último episódio, a gente explorou a estrutura da Bíblia, os diferentes gêneros literários, a formação do cânon e até a divisão em capítulos e versículos. É isso aí. A gente viu que a Bíblia não é um livro qualquer, né? É uma coleção rica e complexa de textos que exigem atenção e cuidado na hora de interpretar. Mas a grande questão é, como a gente tira o verdadeiro significado da mensagem bíblica? Para isso, a gente precisa dos métodos de interpretação. Eles são ferramentas essenciais para uma leitura mais precisa. Assim, a gente evita interpretar as coisas de um jeito errado. A hermenêutica e a exegese, como já falamos, são a base desse processo. A gente viu que a hermenêutica é a teoria da interpretação. Ela dá a base para entender os princípios e os métodos para decifrar o significado do texto. E a exegese é colocar esses princípios em prática, é extrair o significado do texto bíblico. Isso aí. E o guia que a gente está usando, ele apresenta um processo bem detalhado para a interpretação bíblica. Ele tem 4 passos principais: observação, interpretação, correlação e aplicação. 4 passos. Parece até receita de bolo. Cada passo é importante para o resultado final. Com certeza. A observação é o primeiro passo. A gente precisa analisar o texto com cuidado. Observar os verbos, os adjetivos, as palavras-chave, os nomes dos personagens, os lugares, os eventos. Também é bom comparar diferentes versões da Bíblia para ter uma compreensão mais completa. Interessante. Como se a gente fosse um detetive, né? Investigando a cena de um crime, buscando pistas, detalhes para entender o que aconteceu de verdade. Exatamente. E essa investigação nos leva para o segundo passo, a interpretação. O objetivo aqui é encontrar o significado do texto dentro do seu contexto histórico e literário. É importante considerar o que a Bíblia como um todo ensina sobre o assunto. Assim a gente evita tirar conclusões erradas, baseadas em passagens isoladas ou fora do contexto. Então a gente não pode simplesmente pegar um versículo e interpretar ele ao pé da letra, sem levar em conta o contexto. Faz sentido. Imagina interpretar olho por olho, dente por dente, fora do contexto histórico. Ia ser uma loucura. Verdade? A gente precisa usar a razão, o bom senso na hora de interpretar a Bíblia. O terceiro passo é a correlação. É analisar o texto em relação a outros textos bíblicos que falam do mesmo assunto. A história bíblica, o contexto histórico em que o texto foi escrito, tudo isso precisa ser considerado. Ou seja, a gente monta um quebra-cabeça, juntando as peças de diferentes partes da Bíblia para ter uma visão mais completa do assunto. Exatamente. E por fim, a gente chega no quarto passo,
a aplicação. É aqui que a gente conecta o texto com nossa vida, é onde acontece a transformação pessoal e o serviço a Deus. Então não adianta nada a gente ter todo esse conhecimento sobre a Bíblia se a gente não colocar os ensinamentos em prática, né? É isso aí. A Bíblia não é um livro só para ser lido, é para ser vivido. Para a gente viver a Bíblia, a gente precisa se apropriar da mensagem, deixar que ela nos transforme, nos inspire a viver de acordo com a vontade de Deus. E para nos ajudar nessa jornada de interpretação e aplicação da Bíblia, o nosso guia apresenta vários princípios hermenêuticos. Eles funcionam como bússolas para a gente se orientar nesse caminho. Isso mesmo. Um dos princípios é que cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar a palavra de Deus. Ou seja, todos nós podemos e devemos estudar a Bíblia e buscar entender a mensagem, né? Exatamente. E as palavras dos profetas, a gente deve interpretar elas no sentido literal e histórico, a menos que o contexto mostre que o sentido é simbólico. Então a gente precisa usar o bom senso, a razão. Evitar aquelas interpretações fantasiosas que não têm nada a ver com o contexto histórico e literário. Com certeza. Outro princípio importante é a gente entender o contexto histórico. Afinal, a gente precisa entender o que o autor queria dizer no momento em que ele escreveu o texto. Considerar a cultura, os costumes da época. É como se a gente fizesse uma viagem no tempo, né? Para a época e para o contexto em que o texto foi escrito. Exatamente. Nosso guia também fala da importância da gente entender os gêneros literários. A gente precisa entender as características de cada gênero para interpretar o texto do jeito certo. Por exemplo, as narrativas do Antigo Testamento. Elas ensinam a gente de forma indireta, mostrando princípios e verdades bíblicas. A gente precisa buscar o significado de texto dentro do contexto histórico e literário. Isso aí. E nos evangelhos, cada um apresenta uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. As diferenças entre eles não significam contradições ou erros. Cada autor tinha um público-alvo, um objetivo específico ao escrever o seu relato. É como ter 4 ângulos diferentes da mesma história. E nos Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, o importante é entender a intenção do autor ao contar os eventos da igreja primitiva. Exato. E nas epístolas, que são as cartas escritas para as comunidades cristãs, é fundamental a gente considerar o contexto histórico e a ocasião em que a carta foi escrita. Elas têm uma estrutura específica. Saudação, ação de graças, corpo da carta e conclusão. Cada parte da carta tem a sua função, o seu significado dentro do contexto geral, né? Com certeza. Já na lei do Antigo Testamento, a gente precisa entender o contexto da aliança entre Deus e seu povo. A lei tem um propósito de ensinar. Ela revela a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Mas a lei não é só um conjunto de regras. Na verdade, existem diferentes tipos de leis. As leis morais, as cerimoniais e as civis. A gente precisa saber diferenciar cada uma delas. E nos profetas, que trazem as mensagens de Deus anunciadas pelos profetas, a gente precisa entender a função deles como mediadores da aliança. Isso mesmo. A mensagem dos profetas ela está inserida num contexto histórico. E eles usavam diferentes tipos de pronunciamentos, promessas, advertências, julgamentos. Nos salmos, que são tão poéticos, tão expressivos. Sim. Nos salmos, a gente precisa reconhecer a natureza poética deles. Identificar os diferentes tipos de salmos. Os de lamentação, os de louvor, os de gratidão, os de sabedoria. O contexto histórico e a experiência do salmista são importantes para a interpretação. E nos livros sapienciais, eles falam sobre a sabedoria, a justiça, o significado da vida. A gente encontra sabedoria bíblica aplicada na vida prática. Exato. A sabedoria bíblica não garante sucesso material ou felicidade aqui na Terra, e a gente precisa evitar interpretar os provérbios ao pé da letra. A gente precisa buscar o princípio geral por trás da linguagem figurada. Entendi. E por último, a gente tem o Apocalipse, ele sempre me pareceu um livro tão misterioso. O Apocalipse é um livro complexo, cheio de simbolismo. É muito importante a gente reconhecer essa natureza simbólica e profética do Apocalipse. Buscar o significado dos símbolos dentro do contexto do livro e da Bíblia como um todo. Nossa, é muita informação para processar. Mas acho que agora a gente tem uma base sólida para começar a interpretar a Bíblia com mais propriedade. Com certeza. No próximo episódio, a gente vai explorar a fundo o conceito de exegese bíblica. A exegese é a prática de extrair o verdadeiro significado do texto bíblico, usando os princípios e os métodos que a gente aprendeu até aqui. Que legal! Tô ansiosa para aprender a colocar tudo isso em prática. E você? Tá pronto para desvendar os mistérios da Bíblia? Então fica ligado pro próximo episódio do The Deep Dive. E aí, pessoal?
Chegamos na parte final da nossa imersão no mundo da interpretação da Bíblia. Nos últimos episódios, a gente explorou a estrutura da Bíblia, os diferentes gêneros literários, a formação do cano, os princípios da hermenêutica e os passos para uma interpretação correta. É isso aí. A gente descobriu que a Bíblia não é um livro qualquer, né? É uma obra rica, complexa, exige cuidado, atenção na interpretação. E agora a gente vai mergulhar de cabeça na exegese bíblica. Botar a mão na massa para extrair o verdadeiro significado do texto. Isso aí. A exegese é tipo um trabalho de detetive. A gente usa as ferramentas certas para desvendar os mistérios do texto bíblico. Descobrir a mensagem original do autor. E a primeira pista que a gente precisa investigar é o contexto histórico. Verdade. Afinal, a Bíblia foi escrita há milhares de anos, em uma cultura totalmente diferente da nossa. É como se a gente precisasse voltar no tempo para entender o que o autor queria dizer. Exatamente. Para interpretar a Bíblia do jeito certo, a gente precisa se transportar para a época e para o lugar em que o texto foi escrito. Entender a mentalidade, os costumes, a política, a cultura daquela época. Imagina tentar entender a parábola do bom samaritano sem saber como era a relação entre judeus e samaritanos na época de Jesus. A gente perdeu uma parte importante do significado. Nossa, verdade. Sem o contexto histórico, a gente pode acabar entendendo tudo errado. Mas por onde a gente começa essa investigação histórica? O nosso guia dá umas dicas importantes. A gente precisa conhecer os métodos de interpretação que foram usados ao longo da história, desde a exegese judaica antiga até a exegese moderna. Também é bom analisar as diferentes escolas de exegese, tipo a escola alexandrina, que dava valor para a interpretação alegórica, e a escola antioquiana, que priorizava o sentido literal do texto. Entendi. Conhecer essas diferentes perspectivas ajuda a gente a ter uma visão mais completa, mais crítica do texto, né? Mas e depois dessa investigação histórica, qual é o próximo passo? O próximo passo é a análise gramatical. A gente precisa, dissecar o texto, palavra por palavra, frase por frase, para entender a estrutura, a sintaxe, significado de cada coisinha. É como montar um quebra-cabeça, encaixar cada peça no seu lugar para formar a imagem completa. Parece ser um trabalho bem detalhado. Que ferramentas a gente pode usar para fazer essa análise gramática? É a etimologia. Ela ajuda a gente a entender a origem e a evolução do significado das palavras. A sintaxe, que ajuda a entender a estrutura das frases. E a semântica, que ajuda a gente a interpretar o significado das palavras e das frases dentro do contexto. Então, com a etimologia, a gente descobre de onde as palavras vieram. Com a sintaxe, a gente entende como elas se conectam. E com a semântica, a gente desvenda o significado delas dentro do texto. É como se a gente estivesse decifrando um código secreto. Exatamente. E além da análise gramática, a gente precisa prestar atenção na lógica do texto. Como o autor organiza as ideias, os argumentos, as conclusões. É como se a gente estivesse acompanhando o raciocínio do autor passo a passo. Faz sentido. E como a gente identifica essa lógica dentro do texto? A gente precisa prestar atenção em várias coisas. As expressões idiomáticas, as figuras de linguagem, a ordem das palavras nas frases, a posição das palavras para dar ênfase ou contraste, os paralelismos, os contrastes. Caramba, é muita coisa para prestar atenção. Mas com prática e estudo a gente consegue dominar essas técnicas, né? Com certeza. E não podemos esquecer da importância de construir o cenário, imaginar o contexto histórico, a cultura, para entender as referências, os costumes daquela época. A exegese histórica é fundamental para entender o texto como um todo. É tipo assistir um filme antigo e precisar entender os costumes da época para entender a história, né? Exatamente. E para finalizar, a gente chega na exegese teológica. Ela busca identificar as verdades teológicas presentes no texto bíblico, relacionando-as com a revelação de Deus e a doutrina cristã. Ou seja, a gente interpreta o texto à luz da fé cristã, né? Buscando entender o que ele revela sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida cristã. É como se a gente conectasse a mensagem da Bíblia com a nossa vida, com a nossa fé. Exatamente. A exegese teológica ajuda a gente a aplicar os ensinamentos da Bíblia na nossa vida, a se aproximar de Deus, a aprofundar a nossa fé. Nossa, depois dessa jornada a gente vê que a exegese bíblica é desafiadora, mas também é muito gratificante. É como descobrir um tesouro escondido, né? Descobrir a riqueza da palavra de Deus. Com certeza. E o mais importante é que a exegese não é um fim em si mesma. É um meio para a gente conhecer mais a Deus, fortalecer a nossa fé, transformar a nossa vida. A Bíblia é um livro vivo, poderoso. Ela tem o poder de transformar vidas. E a exegese bíblica é a chave que abre as portas para esse mundo de conhecimento, de sabedoria, de transformação. Que jornada incrível. A gente aprendeu tanto sobre a Bíblia. A gente espera que vocês tenham gostado dessa imersão no mundo da interpretação bíblica. E que vocês se sintam inspirados a continuar explorando as Escrituras. É isso aí. Lembre-se, a Bíblia não é um livro para ficar pegando poeira na estante, é para ser lida, estudada, meditada, vivida. Que a palavra de Deus continue iluminando o caminho de vocês. Até a próxima, pessoal!